conexões que vão se ampliar em relação àquilo. E também tá ok, eu respeito isso. Mas respeito muito quem também amplia tudo isso. E aí a gente vai falar mais sobre essa linha do Oriente, que é uma linha às vezes esquecida e deixada de lado, também na figura de Ramatiz, que também é uma figura enigmática, é uma linha espiritual, tem vários espíritos que trabalham nesse agrupamento, proveniente ali da Indochina, também tem feições indianas, né, orientais, mais voltadas para o indiano, e a Indochina hoje está na região do Vietnã ali também, mas nós estamos falando da linha do Oriente com intersecção com o Ocidente. Então, Ramatiz tem uma grande missão espiritual de conectar os conhecimentos orientais com os conhecimentos ocidentais, formando assim a fraternidade da cruz e do triângulo, representando assim esse poderoso misto de informações que hoje os ocultistas, os iniciados, os umbandistas podem ter acesso e podem aderir. E também podem não aderir. Eu sou muito a favor do respeito ao ritual que o dirigente coloca ali. Mas o que eu quero colocar um ponto aqui, que nós estamos progredindo a cada dia, e não há mal nenhum em aderir espiritualidade dentro de um trabalho, desde que faça sentido, desde que não se viaje na maionese astral, né? Essa referência aqui é ótima, não viajem na maionese. Nós estamos falando de conhecimentos que podem ter uma intersecção, mas precisa ter sentido, precisa ter bom senso. Aí a gente vai fazer um garimpo em relação às práticas com plantas e com ervas e com defumações, e você vai encontrar isso no Oriente, muito, muito, muito. Na África, muito. Nos índios, nos indígenas, né, digo eu, corrigindo aqui a terminologia, os aborígenes, e assim a gente entende que esses espíritos que hoje trabalham na Umbanda já faziam parte de uma egrégora de evolução onde essas linhas espirituais, nas épocas bíblicas, já tinham seu campo de atuação. Vou dar um exemplo. Já partindo para essa área oriental também, Oriente Médio, quando nós estamos falando sobre Oriente Médio, barra África, barra Ásia, Europa, né, que fica no outro patamar aí, né, nós estamos no hemisfério, nós estamos falando de ancestralidade. A gente consegue mapear a ancestralidade do Brasil através dos povos originários, até certo ponto, né? Os registros eles acabam se perdendo por uma série de fatores, né, colonizatórios e tudo mais. Mas você vê uma cultura que tem registros milenares, como a cultura oriental, onde esses registros, em boa parte, conseguiram ser mantidos, né, por conta também do oculto, e parte por conta de guerras e por conta de ocupações foi descartado, você tem ali uma base de pesquisa muito maior. E aí esses espíritos estavam presentes ali, ou encarnados, recebendo conhecimentos, ou muitas vezes linhas espirituais desencarnadas. Vamos dar o exemplo de Sodoma e Gomorra. Existe uma citação na Bíblia que fala sobre essa transmutação nessa parte do mundo, e aí colocam-se várias referências e até uma linguagem metafórica. Para que isso ocorresse, esse reequilíbrio, esse restabelecimento, havia de se ter figuras de guardiões. Esses guardiões são representados hoje no Brasil com o nome de Exu. Porém, o nome Exu é a representação também de um orixá pertencente às culturas de nação da África. E aí a entidade adere a isso, mas muitas vezes essas entidades não são de origem africana, digo assim, de todas as suas vidas, podem ter tido uma vida ou outra, mas são de origens dentro de um universalismo e têm predisposição a ter um conhecimento mais no orientalismo. E aí tá tudo ok, tá inserido ali. Não se tem distinção. Então eu prefiro falar sobre figuras como divindades, como devas, como orixás. Hoje a gente tem o orixá muito mais próximo. Tirando a figura humana, colocando ali como uma força. Lógico, eu tenho as minhas referências em imagens de orixá,
que são ligadas às referências africanas, tal. Mas, quando eu falo sobre isso, eu falo como uma força. E tenho a predileção de sintonizar com forças e com energias. E talvez até com uma pedra. E com uma pedra representativa daquele orixá, daquela força, que pode se chamar de orixá, mas em outras culturas você pode chamar, outras culturas podem chamar de divindade, podem chamar do que acreditarem que aquilo representa de uma forma maior. Então, a gente está falando de questões muito amplas. Em todas as culturas tem espíritos que vêm e trazem a contribuição. Por exemplo, não era de se admitir, né, em alguns locais que praticam a Umbanda, que um espírito, por exemplo, templário aparecesse, ou um viking. Eles iam dizer, não é o costume, mas aparecem na linha do Oriente. E aí você fala, mas viking em linha do Oriente? Por quê? Porque essa linha do Oriente abarcou aí, pegou todas as linhas especiais, né, que chama, que boa parte vem do Oriente, colocou ali. Então você vai encontrar muitas vezes um espírito que vem trabalhar na Umbanda com uma veste sacerdotal cristã ortodoxa. De repente, um armeno, ou então um espírito que foi um sacerdote da igreja ortodoxa, russa, ele pode estar presente na Umbanda fazendo um trabalho. E há ainda interconexões de muitos sacerdotes que fizeram mau uso de seu poder em encarnações, através da Umbanda, estarem tendo oportunidades porque sim tinham conhecimentos espirituais e se deixaram levar por conta de ego e poder, isso nas mais diversas vertentes, de atuarem na linha dos guardiões, dos Exus, hoje realizando trabalhos muito proveitosos. Data-se ainda espíritos que foram até papas ou outros líderes religiosos que atuam hoje na linha de Exu com bastante seriedade e entendimento. Aí você vai quebrando barreiras, por quê? Porque muitas vezes você vai entender que um Exu precisa vir de uma tal forma, precisa fazer tal coisa, vai ser muito relativo. Já tivemos experiências em trabalhos que, claro, você se sentiu muito leve depois de um trabalho de Exu, muito sereno, quando que a figura que se pinta ali que é um trabalho de expurgo, de descarrego, que precisa movimentar muito, e não. E naquele momento, os Exus fizeram realmente esse trabalho, mas conseguiram trazer uma serenidade dentro da casa que estava sendo feita. Por quê? Porque o trabalho ele não ocorre só dentro do campo material, e aquilo que até o clarividente consegue alcançar, ele tem uma limitação. Então, abrem-se portais, realizam-se conexões, e mesmo que um trabalho seja fechado, não está beneficiando só quem está ali. A energia de quem está ali vai ser jogada para várias finalidades. Num país, no outro país, a espiritualidade sabe muito bem o que faz.